amigos do Painel Político. O nosso programa de hoje é uma retrospectiva de alguns temas, alguns assuntos, acontecimentos de 2019. E os nossos convidados são o vereador da cidade de Vitória de Santo Antão, Marcos da Prestação, e o nosso Canário Cagliari, empreendedor social. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tenha as boas-vindas do Painel Político. Eu que agradeço, Luiz, pela oportunidade que o Painel Político, toda a equipe tem nos dado de participar desse programa. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui respondendo às perguntas que você fizer e também falando sobre o que aconteceu no ano de 2019. Canário. Muito obrigado pelo convite participar do Painel Político. Estou aqui para responder e ter o teor, tudo que for me perguntado. Com o maior prazer, muito obrigado. Eu vou começar, obviamente, pelo vereador que andou muito, veio de Vitória até aqui, e que, quando nos indicaram o Marcos da Prestação como um bom convidado, como um homem que conhece bastante da capital e do interior, como um político revelação. E eu vou conversar exatamente com essa pergunta. Marcos, por que Marcos da Prestação e como foi esse ingresso na política pernambucana? Boa pergunta, Luiz. Primeiro eu quero cumprimentar todos os telespectadores que estão do outro lado nos assistindo. E respondendo à sua pergunta, o meu ingresso na política, principalmente da cidade de Vitória de Santo Antão, veio através de vários sonhos que eu sempre tive de poder transformar a minha cidade com visões no futuro. E além de outras coisas que a gente tinha recebido convites em políticas passadas, como 2008, 2012, e eu acabei rejeitando, dizendo que na política só existia falcatruas e etc. E o que me fez ingressar na política mesmo foi um cidadão que tem em Vitória de Santo Antão, por nome, um dos cidadãos, foram duas palavras que nos fez ingressar na política. Foi quando ele me fez esse convite, eu disse a ele que não queria, e ele olhou para mim, que é o Madiael Leal, ele olhou para mim e disse que quando as pessoas de bem não querem entrar na política, as pessoas erradas tomam conta. E outra coisa foi quando a minha comunidade, a qual eu nasci, no bairro de Água Branca, me fez esse convite em 2016 para participar, para concorrer a uma cadeira na vereança do município. E quando um cidadão que me viu crescer no bairro, ele olhou para mim e disse: se você não prestar, ninguém mais presta. Então isso para mim é honra. Então isso me fez ingressar na política de Vitória de Santo Antão e estar tentando fazer cada dia mais diferente e fazer a diferença na política vitoriense. Eu vou aproveitar o ensejo e o que é a Vitória de Santo Antão? Qual é a representatividade dessa cidade? Eu sei que a capacidade de atração de investimentos de empresas, Vitória é muito boa, muito grande. Vitória tem uma logística diferenciada. Mas, para o vereador Marcos da Prestação, o que é a Vitória de Santo Antão? Boa pergunta, Luiz. Vitória de Santo Antão, para mim, é minha terra, é a cidade que eu amo de coração, que eu nasci, que eu cresci nela. E como Vitória de Santo Antão no passado era apenas uma cidade pequena do interior do estado que sobreviviam principalmente da agricultura, do canavial, a maioria da população. E Vitória de Santo Antão foi adquirindo este crescimento tão grande nas últimas décadas. E hoje Vitória é uma potência no estado de Pernambuco, uma grande cidade que tem muito para se fazer ainda e que com certeza dentro de poucos tempos nós vamos estar com uma cidade ainda melhor. Vitória de Santo Antão, o sentimento que eu tenho dela é a minha cidade, a minha mãe, aquela terra que me criou e que eu honro muito. Eu vou conversar agora com um homem que naturalizou, se incorporou ao Pernambuco. Ele não é pernambucano, é um capixaba, um homem do mundo, morou na Europa, um homem que fez trabalhos extraordinários para grandes corporações e que resolveu agora dedicar-se nos últimos 14 anos a Pernambuco objetivamente. Canário Cagliari, como é que você chegou a Pernambuco, esses investimentos todos que você conseguiu trazer, atrair para cá, como é que se deram? Boa pergunta. Eu cheguei em Pernambuco
não foram 14 anos, um pouco mais, há uns 20 anos quase. Foi engraçado um trabalho que eu comecei a fazer na revista Quatro Rodas, que tinha o Guia de Praias Quatro Rodas. Eu fiz o Guia de Praias Quatro Rodas. E para fazer o Guia de Praias Quatro Rodas, eu saí a pé lá do Chuí e fui até o Iapoque. E foram 440 dias caminhando por todo o litoral do Brasil. E quando eu passei por Pernambuco, eu conheci a minha companheira e estou aqui até hoje, eu fiquei. E há 20 anos atrás isso aconteceu. No ano 2000 eu resolvi me casar. A minha filha foi concebida no Carnaval de Olinda, em 2000, com essa grande mulher, com essa grande companheira. E a minha filha faz medicina hoje, é uma coisa muito... E assim, eu me naturalizei pernambucano, recifense, hoje eu moro em Jabotão dos Guararapes, em Piedade. Uma pergunta importante. Você é um conhecedor hoje das demandas, das necessidades de Pernambuco. Você tem um instituto com bastante representatividade social. Por que enveredar por esse caminho? Você é hoje um empreendedor social de muito respaldo, de muito respeito, de muitos investimentos aqui, principalmente, notadamente, em Recife. Tudo aconteceu... Eu queria uma expressão, isso é até uma coisa que eu acho até meio estranho, porque as pessoas falam, mas isso eu chamo realidade real. E as pessoas falam, mas a realidade não é real. Não, a realidade não é real, a realidade é reportada. Alguém olha e fala, isso aqui é real. E às vezes não é tão real assim, porque alguém falou que era daquele jeito e você acredita. E eu, na minha caminhada pelo Brasil, e depois alguns outros projetos que eu andei fazendo pelo Brasil e por Pernambuco, eu descobri que a realidade é reportada. Por quê? Por exemplo, um exemplo que eu vou dar. Quando você está na praia, você está caminhando pela praia, aí você encontra um pescador. Aí o cara não mora ali, vê o pescador lá 4 horas da tarde deitado numa rede. O pescador acordou 4 horas da manhã, ele foi para o mar, pescou, trabalhou, trouxe o peixe, alimentou a comunidade, o excedente ele salgou, porque algumas vezes não tinha, alguns dos lugares não tinha energia elétrica, ele não tinha o freezer para guardar o peixe, ele salgava e pendurava o peixe e ia descansar 4 da tarde. Aí passava a pessoa que não era dali e falava, olha, tá vendo esse cara como é que é preguiçoso? Tá dormindo a essa hora. O cara veio de uma rotina de trabalho de 12 horas, alimentou a comunidade, construiu o barco dele, construiu a casa, construiu a rede, e passa um cara do IBGE ou do Banco Central e fala, tá vendo, esse cara tá fora tá na linha da pobreza brasileira, porque ele não produz. Ou seja, o cara produziu muito mais que muita gente e está na linha da pobreza. Ou seja, quando você faz isso, quando você descobre isso, você começa a querer entender um pouco melhor a sociedade. E aí foi que nasceu a necessidade, quando eu vim morar aqui em Pernambuco, de fazer várias coisas economicamente ativas, e uma delas foi fundar o Instituto Boa Vista. O Instituto Boa Vista trabalha com a questão ambiental, o Instituto Boa Vista trabalha com a questão do idoso, com a questão LGBT, já trabalhou, mas mais agora, a questão agora dos idosos e da questão ambiental. Tem um filme chamado Capibaribe, da Nascente a Foz, foi um filme que eu fiz sobre o Rio Capibaribe, esse filme está rodando aí, inclusive está disponível na internet, é só botar Capibaribes, da Nascente a Foz. Capibaribes, por quê? Por que no plural? Porque são vários rios, ele nasce em Poção e vem até aqui a Recife, que é a foz dele. Ele nasce em Poção, ele é muito perene, ele não é perene, aliás, ele vem no subsolo, quando chove tem água, quando não chove não tem água, e aqui de São Lourenço da Mata para cá, ele começa a ser mais perene, só que isso por influência do Oceano Atlântico. Inclusive tem uma expressão engraçada, né, que o rio Capibaribe e o Beberibe se encontram em Recife e vão formar o Oceano Atlântico. Alguém já ouviu essa expressão? Na realidade, é um rio que trouxe alimentos para a população. Inclusive que eu falo muito disso. Por que preservar o rio Capibaribe? Por 2 motivos. Porque ele tem água e tem comida. Se não tivesse água nem comida, não precisava preservar. O seu lado, a sua veia ambientalista, provocou o filme. Um filme premiado, um filme muito interessante que vocês devem buscar aí para assistir também. Eu assisti algumas vezes e indiquei para alguns amigos. Qual é a correlação, e aí eu vou usar tanto o vereador Marcos da Prestação quanto Canário Cagliari, do meio ambiente, na sua opinião, Canário, e depois passe a bola para o Marcos, com a industrialização? São antagônicos ou podem correr juntos? Podem e devem correr juntos. A gente está num planeta que ele é... Assim, a gente está todo mundo mais antenado atualmente, inclusive tem essas ideias de morar na Lua, morar em Marte. Eu fico até brincando, poxa, se a Terra está difícil, imagina morar em Marte ou morar na Lua, né? A gente não tem condições, né? Inclusive, aqui em Pernambuco, eu lendo um grande escritor, e foi um grande professor aqui chamado Mauro Mota, chama Beabá de Pernambuco, o livro que ele escreveu. E ele falava muito disso.
que os escravos brasileiros, quando chegaram aqui, os primeiros negros que foram vendidos, eles se alimentavam de pitu. E o senhor do engenho pegava o pitu no rio Capibaribe. E é uma coisa engraçada. E aí depois começou a produzir o vinhoto. Onde eles foram jogar o vinhoto? No rio Capibaribe. O que foi? Começou a matar o pitu. Matou a comida do escravo. E isso, assim, isso tem 100 e tantos anos, 200 anos. Então, poxa, a gente está estragando o rio há muito tempo. Se o rio tivesse pitu, imagina a quantidade de riqueza que todos os moradores na ribeirinha do rio poderiam, além de alimentar-se, vender esse excedente de peixes e pitus e iam fazer dinheiro. Então, assim, a gente tem que cuidar da questão ambiental porque o planeta ele nos oferece tudo. Se a gente cuidar dele, ele dá tudo para a gente e isso vira riqueza e vira dinheiro. Mas, assim, se fizer a gente não fazendo, tudo que pega e joga no rio, joga na natureza, sem se pensar num futuro, vai dar problema. Vereador, historicamente, Vitória é uma cidade muito atraente para investimentos, para industrialização. Isso tem a ação atual das gestões, eu falo da gestão municipal, falo também da Câmara de Vereadores. É um aspecto, é um ponto em que vocês apostam com todas as forças, atrair novos investimentos. Proporcionalmente, eu digo mais, Vitória é a cidade mais industrializada do estado. Pelo seu tamanho, pelo seu número de habitantes, pela quantidade de indústrias que lá estão instaladas, Vitória é uma referência do Nordeste. Procede essa informação, vereador? Procede sim, Luiz. Vitória hoje se transformou num polo industrial. Tem atraído grandes empresas para Vitória, como a BRF, a Kraft e outras indústrias que tem no município. E com certeza isso é prioridade da gestão, das gestões que passaram, da gestão e principalmente da Câmara de Vereadores, quando se precisa da Câmara para fazer uma doação, para se instalar uma indústria, isso é prioridade. Acredito, em nome de todos os vereadores que fazem a Casa Diogo de Braga, eu digo aqui, todos nós nos empenhamos a adiantar esse processo para que as empresas venham se instalar em Vitória de Santo Antão. Ainda há pouco nós tivemos o Atacadão, que foi inaugurado no último dia 19 de dezembro, né? E que foi um sucesso na cidade. E com essa empresa que chegou para Vitória, com certeza irá atrair ainda mais empresas para Vitória. E eu tenho certeza que Vitória, cada dia mais, precisa se preparar para receber indústrias e investimentos que estão por vir, né? E pegando um pouco da fala do Canários, falando sobre a questão ambiental, nós temos também um grande problema em Vitória, o qual nós fizemos uma audiência pública o ano passado a respeito do rio Tapacurá, que está morrendo, sobre a morte do rio Tapacurá, que eu acho que é uma riqueza para a Vitória de Santo Antão e precisa ser olhado com certeza para o rio Tapacurá com mais zelo, com mais cuidado. A gente começa a observar, eu fiz uma matéria, Luiz, das 7 nascentes do rio Tapacurá. Vereador, eu vou lhe pedir, esse é um assunto fundamental, muito importante. Ele vai dar início ao nosso próximo bloco, aonde, depois dessa resposta do vereador Marcos da prestação, nós vamos avançar, aí sim, para o que aconteceu no Brasil e em Pernambuco, certo? No ano de 2019. Painel Político volta já já.